E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento da mobilidade em redes celulares, que é o tópico 6.7 do capítulo 6 do livro do Kurosa. Como a gente viu no tópico anterior, né, lá a gente entendeu como a mobilidade é gerenciada em redes IPs. Nesse tópico, a gente vai estudar como essa mobilidade é gerenciada em redes de telefonia celular. Então aqui a gente vai focar na mobilidade principalmente utilizando a arquitetura de celular, de rede celular GSM, principalmente porque ela é uma tecnologia, né, uma arquitetura que é amplamente utilizada no mundo inteiro e amplamente disponibilizada. Se eu não me engano, mais de 200 países utilizam GSM e mais de 1 bilhão de pessoas fazem uso dessa tecnologia. Principalmente por ela ser uma tecnologia barata para ser implementada e, se eu não me engano, por ter sinais e canais de voz que são digitais, né? E implementando a tecnologia 2G, que futuramente foi usada como base para a criação do 3G, né? E assim por diante, né? Hoje em dia a gente já tem o 5G funcionando em alguns países, então com certeza o GSM ele foi muito importante para essas implementações futuras. Então, do mesmo modo que o IP móvel ele faz um tipo de roteamento indireto, o GSM ele também adota esse tipo de roteamento, né? Ou seja, ele primeiro roteia a chamada correspondente para a rede nativa e daí para a rede visitada, ou seja, ele não faz roteamento direto para a rede visitada, né? Ele passa pela rede nativa primeiro. E o que é essa rede nativa e essa rede visitada, né? A rede nativa é a própria operadora de celular no qual o usuário é assinante, ou seja, é a operadora, por exemplo, Claro, Vivo, TIM e Oi. E a rede visitada é a rede no qual esse usuário está tentando se comunicar. Então, essa rede nativa ela mantém um banco de dados conhecido como VLR, que contém várias informações do usuário, por exemplo, o número de telefone do usuário, as informações de perfil do usuário e a localização em tempo real desse usuário. Sendo assim, se o usuário está se movimentando, né, pela rede de celular de outra operadora, o HLR ele contém informações suficientes para obter o endereço de rede visitado, para o qual deverá ser roteado uma chamada para esse usuário que está se movimentando pela rede. Já a rede visitada, ela mantém um banco de dados que a gente chama de VLR, e ele contém um registro para cada usuário móvel que está atualmente na parte atendida pelo VLR, né? Usuários que estão entrando e saindo nessa rede. E ela coordena o estabelecimento de uma chamada de rede visitada e de chamada para uma rede visitada. Na prática, né, resumindo, a rede, a rede de telefonia, né, de uma operadora, ela vai servir como rede nativa para os usuários daquela operadora. Ou seja, a rede da Claro, por exemplo, ela serve como rede nativa para os usuários da Claro, né, os usuários que têm o chip da Claro. E, por exemplo, a rede da Vivo, ela serve como rede visitada para os usuários da Claro, certo? Então, na prática, a rede nativa é a rede no qual o usuário é assinante e a rede visitada são as redes no qual o usuário não é assinante. Olá pessoal, meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre rotear chamadas para um usuário móvel. Bom, esse exemplo ele é mais simples e ele acontece em três trechos. No primeiro trecho, o correspondente ele vai ligar para um número de um usuário móvel. Esse número ele não corresponde a uma linha telefônica nem a uma localização, porque o telefone, esse número, ele é fixo, mas o usuário ele se move. Porém, o começo desse número ele é capaz de identificar globalmente a rede nativa de um usuário móvel. Então, essa chamada ela vai ser roteada do correspondente
passa através do PSTN e chega até a rede nativa. Ao chegar na rede nativa, acaba o primeiro trecho da chamada. Iniciando o segundo trecho da chamada, a rede nativa ela vai receber essa chamada, ela vai interrogar o HLR para saber a localização do usuário móvel e, no caso mais simples, o HLR ele vai retornar o número de roam da estação móvel. Esse número de roam ele é diferente do número permanente do telefone móvel que está ligado à rede nativa do usuário móvel. E ele é só um número que ele é designado temporariamente para um usuário quando ele passa por uma rede visitada. Esse número de roam ele vai desempenhar um papel semelhante ao SOA no IP móvel. E por isso ele também vai ser invisível tanto para o correspondente quanto para o usuário móvel. Se o HLR ele não tivesse número de roam, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um endereço VLR na rede visitada. Então, como é que ele vai conseguir o endereço e esse número de roam? E o que vai acontecer se o usuário ele passar para outra rede visitada? Isso eu vou falar depois. Vamos seguir para a parte que ele já tem o número de roam. Se o número de roam for devolvido pelo HLR, o que vai acontecer? O terceiro trecho da chamada vai ser iniciado e o MSC nativo ele vai se ligar ao MSC da rede visitada. E aí a chamada vai ser concluída. Ela foi roteada do correspondente até a rede nativa, da rede nativa foi para a rede visitada e da rede visitada foi para a estação base que se liga ao usuário móvel e aí a chamada é completada. Voltando para a questão do HLR, ele não tem o número de roam, o que acontece? Quando o número de telefone é ligado ou ele entra em uma parte da rede visitada que é coberto por outro VLR, ele precisa ser registrado. Esse registro ele acontece através de mensagens de sinalização entre o VLR e o usuário móvel. Nessa mensagem, o VLR vai enviar uma mensagem de requisição, de atualização, de localização para o HLR do usuário móvel. Nessa mensagem, ou vai estar o número de roam, ou vai estar o endereço VLR, que pode ser consultado depois para saber o número de roam. Nessa troca de mensagem, o VLR ele também pode receber a informação do HLR sobre o assinante do usuário móvel. E aí ele vai mostrar serviços, se houver algum serviço, que deve ser prestado pela rede visitada. Então, basicamente, é isso que acontece para rotear chamadas para um usuário móvel. Bom, eu vou falar um pouco sobre as transferências, né, ou mais chamadas de handoffs na arquitetura da rede de celular, deixando bem claro que, frisando aqui que handoffs é um termo melhor utilizado do que transferências. Transferências nesse meio é muito genérico, aí você não sabe especificamente do que está falando. Então, handoffs melhor utilizado. Só uma observaçãozinha. Bem, olhando aqui para essa imagem, podemos ver um usuário, né, um nó móvel, nessa imagem, que está passeando, hipoteticamente, por assim dizer.
e está conectado a essa estação base, né? Essa aqui, ó, tendo o roteamento do MSC aqui por essa estação base. Ele está passeando e, consequentemente, uma hora vai se afastar dessa estação base atual dele e, por consequência, chegar perto de uma nova estação que tenha um sinal melhor, por exemplo, ou algo assim. Ele vai ter que fazer essa troca. Por quê? Seja por ele estar se afastando, que o sinal está ficando pior, né? Não vai conseguir manter essa chamada dele ativa. Então, por exemplo, poderia ser esse motivo, terá que acontecer o handoff, né? A transferência de estações bases para manter essa mensagem. E basicamente isso é um handoff, trocas, né, de estações bases desse usuário para que mantenha a mesma qualidade, manter a chamada dele ativa, né? Bom, agora vamos entrar mais nos assuntos do porquê esse handoff deve ocorrer, quais situações que esse handoff deve ocorrer. Bom, tem algumas situações, né, que, por exemplo, temos várias situações com duas principais, vamos assim dizer. A principal seria a questão de sinal. Por exemplo, aqui esse usuário móvel está conectado nessa estação base, né, chamada aqui de antiga estação base. Ele está passeando, hipoteticamente, e vai se afastar dela, ou seja, o sinal vai ficar ruim. Vai chegar um momento em que essa estação base vai ficar com o sinal tão ruim que ele não vai conseguir manter a chamada desse usuário ativo. O que tem que fazer? E a chamada não pode parar, né? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma troca de estação base com base nas estações bases ao redor dele, que tiver com um sinal decente, né? Que possa aguentar, manter essa chamada dele. Então, vai ocorrer a sinalização através dessa estação base. A estação base atual do usuário é que faz a chamada para handoff, para troca. Através de quê? Através do MSC, que é o gerenciamento, né? Lembrando que aqui essa rede aqui vai funcionar na configuração seja de rede nativa, seja de rede visitada. Funciona nas duas configurações, né? Aqui temos um roteamento de chamadas, de conexão com o usuário, através de uma estação base. A outra situação em que pode ocorrer esse handoff, né, seria para caso tivesse muita congestionado sobrecarga em demasia na estação base atual. A estação base atual está com muita conexão, não está conseguindo manter essa conexão, né? Vai chegar um momento que não vai conseguir manter de todos a chamada, o canal de chamada, ele vai ter que fazer um handoff, né? Essas são as duas situações. Assim, e deixando uma observação aqui, assim, vamos falar aqui de duas situações, né? Em que temos a MSC na mesma MSC, as estações bases estão na mesma MSC, ou também vai ter casos em que as estações bases podem estar em MSC separadas, né? Que vai ser detalhado um pouco mais à frente. Por enquanto, vamos manter na mesma MSC para ficar melhor o entendimento. Agora vamos falar um pouco sobre o passo a passo, né, as etapas de execução dessa transferência. Bom, aqui olhando para essa imagem aqui, né, podemos ver as estações bases, o nó móvel e a MSC que vai gerenciar tudo, né. Bom, começa com, antes de iniciar a primeira etapa de execução, temos que o usuário, né, o nó móvel, ele está captando sinais de estações bases por perto. Por exemplo, um exemplo assim, da nossa realidade seria o celular buscando, quando você liga o Wi-Fi ou Bluetooth, né, por exemplo, ele vai buscar sinais que estão ao redor dele, por perto, né, dentro de uma determinada área. E o nó móvel vai fazer a mesma coisa, vai buscar sinais de estações bases por perto, e essas informações vão ser captadas pela estação base atual do nó móvel, que é essa estação base antiga. Com essa informação em posse dela, ela vai mandar uma informação, né, para o MSC. Claro, numa situação em que
essa estação não está mais, seja por sinal, seja por sobrecarga, não está mais conseguindo manter a chamada, ou não vai conseguir manter a chamada futuramente desse usuário. Então ela faz a solicitação de um handoff para o MSC, né, que precisa ocorrer um handoff para que esse usuário permaneça conectado, permaneça ativo. O MSC ele vai mandar uma mensagem, né, vai enviar um sinal para a nova estação base que o usuário vai se conectar, a fim de quê? A fim de avisar o seguinte, olha, vai vir um novo usuário aí, preparam, alocam um espaço para que esse usuário fique. Então, a nova estação vai receber esse sinal, vai alocar um canal, né, um canal de rádio para esse usuário, para esse nó móvel, e a partir daí, depois desse processo, ele vai enviar um sinal diretamente para a estação base antiga, sendo que ele vai sinalizar a estação base antiga que o novo path foi atualizado, atualizado não, que tem a alocação, já foi alocado um espaço para esse novo usuário, né? Claro, a informação passa pela MSC, a MSC vai ter acesso a essa informação. Em posse disso, em posse desse retorno, a estação de base antiga vai mandar uma mensagem, vai sinalizar o usuário que vai ser feito o handoff, né? Lembrando que é o seguinte, é quase que instantâneo, não é instantâneo, porque assim, o usuário está em ligação, não pode cair e voltar a ligação, tem que acontecer ali antes da ligação cair, então é muito rápido. Ele não vai chegar e fazer um pedido direto para o aparelho do usuário, que vai ter que fazer esse handoff, não. Vai ser feito ali na hora, né? Vai ser rápido. Então ele sinaliza que vai ser feito o handoff e o nó móvel vai mandar uma mensagem para a nova estação somente para ativar esse canal. Essa mensagem é só para ativação. Aí a nova estação vai mandar um retorno para ele dizendo que está ativado. Pronto, está ativado. E note que nesse momento o nó móvel ele está conectado em duas estações bases ao mesmo tempo. Percebe? Não foi desassociado ainda a estação base antiga. Então, a partir daí começa o próximo processo, né? Que é vamos desassociar essa estação base para que fique somente na atual. O que ele vai fazer? Vai mandar um sinal para o MSC, dizendo, olha, o handoff está 100%, completou. Já pode sinalizar a estação base antiga. O handoff vai lá e manda uma mensagem para sinaliza, né, a estação antiga desse nó móvel, desse usuário, para que ela seja desassociada. Aí, ao desassociar, fica só ao final de tudo, o nó móvel, né, a chamada fica conectada somente na nova estação. E por fim, encerra a handoff nesses dois casos, né? E lembrando que, deixando bem claro que nesse caso aqui, ele está na mesma MSC. Vamos ver mais à frente casos que estão em MSCs separados. Bom, visto como ocorre a transferência entre estações bases de uma mesma MSC, agora eu irei mostrar o que acontece quando um usuário móvel está presente em uma estação, passa para uma estação base que é associada a uma MSC diferente da antiga estação base. E também o que acontece quando uma transferência entre MSCs é realizada mais de uma vez. Bom, a MSC âncora ela é a primeira MSC visitada logo no início da chamada, e ela vai ser a mesma durante toda a chamada. Ela vai permanecer a mesma durante toda a chamada. Durante toda a chamada, independente do número de transferências que são realizadas entre as MSCs pelo usuário móvel, a chamada é roteada desde a MSC nativa até a MSC visitada pelo usuário naquele momento. Quando o usuário passa de uma área de uma MSC, passa de uma área que é coberta por uma MSC e passa para uma outra área de MSC,
A chamada é redirecionada, desde a MSC âncora até a MSC visitada, de estar nova estação base. E durante toda a chamada vai ter sempre 3 MSCs entre o correspondente e o usuário móvel, que seria a nativa, a âncora e a visitada. Falar um pouco sobre o IS-41. Bom, em vez de manter um único salto entre a MSC âncora, desde a MSC âncora até a MSC corrente, é uma técnica que é uma técnica alternativa é encadear as MSC visitadas pelo usuário móvel, em que uma MSC antiga ela será em que a MSC antiga ela irá transmitir a chamada em andamento para uma nova MSC à medida que o usuário móvel visita novas MSCs. E esse encadeamento de MSCs pode ser utilizado em celulares IS-41, pode ocorrer em redes celulares IS-41, que é uma etapa opcional de minimização de caminhos, em que é removido alguns MSCs entre um MSC âncora e um MSC visitado. Para encerrar essa discussão sobre o gerenciamento de mobilidade GSM, iremos fazer uma comparação entre o IP móvel e a mobilidade GSM, que apesar de em sua essência serem diferentes, eles apresentam alguns elementos semelhantes. Por exemplo, no GSM temos o sistema nativo, que no IP móvel é representado pela rede nativa, que são a mesma coisa, em que é uma rede a qual pertence o número de telefone permanente do usuário. Já no GSM, temos a MSC nativa e o HLR, que é o registro nativo de localização. O IP móvel é realizado pelo agente nativo. Essas funções são realizadas pelo agente nativo, em que a MSC nativa é o ponto de contato para obter um endereço roteável de um usuário móvel. E o HLR, que é o registro nativo de localização, ele contém o número permanente do telefone e as informações do assinante para cada assinante, o perfil do assinante para cada assinante. No GSM temos o sistema visitado, que no IP móvel possui o nome de rede visitada, que é uma rede, exceto o sistema nativo, onde o usuário está residindo correntemente. No GSM também possuímos o elemento MSC visitado e o VLE, que no IP móvel possui o nome de agente externo. A MSC visitada é responsável por estabelecer chamadas de ou para nós móveis em células associadas com a MSC. E o VLE, que é o registro de localização de visitante, ele contém um registro para cada usuário móvel que está atualmente na parte estabelecida pela VLE. E também temos no GSM temos o número de RUN e que recebe no elemento IP o endereço administrado, que é um número que ele é diferente do número permanente do telefone, que é o número permanente do telefone móvel, e é um número designado temporariamente a um usuário móvel quando ele entra em uma rede visitada. Bom, ele é um endereço roteável para um segmento de chamada telefônica entre MSC nativa e MSC visitada, e não é visível nem para o usuário móvel nem para o correspondente.